Muito boa tarde, senhor Eusébio. Eusébio da Silva Ferreira. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ok, se é algum de vocês, é a primeira vez, por favor, para me responderem e escrever no chat, ok? Maria, Daniela, boa tarde. Para me responderem, não sei se é a primeira vez, acho que não, mas ok, exatamente. Escrever no chat, ok? Alguma dúvida também podem escrever no grupo do WhatsApp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Daniela, boa tarde. É só escrever no chat. Não sei se é convidada, se está aí a primeira vez. Se estiver no telemóvel, meter o telemóvel na horizontal. Ok. Ora bem, e restantes? Como é que está a avaliação de ontem? Está feito? Ou é difícil? Ou foi difícil? Tens tempo para fazer, Fábio. Podes fazê-lo hoje. Sem problema. Vocês só têm um limite. Vocês só têm um limite. Que é no final, até dia 22, quem está em formação, até dia 22 tem que ter todas concluídas. Elas ficam sempre disponíveis. Ok, Fábio? Por isso, não tens que ter pressa em terminar. O único prazo que existe é o 22. Até lá tem que ter todas. Ora bem, eu acho que aqui a Daniela... Ok. Daniela está a escrever num sítio diferente, mas não tem mal. Boa tarde, Bruno, ok? Está a escrever num chat diferente, mas não tem mal. Percebeste, Fábio? Está entendido? Isso quer dizer beleza, é isso? Acho que já me começa a habituar. Não tem mal, Fábio. Vocês têm mais que tempo. Portanto, não se precisam. Aliás, eu prefiro que vocês façam as coisas com mais calma e ao vosso ritmo do que andarem a apressar. Não é preciso ter pressa nenhuma. Vocês já viram que têm muito tempo. É claro que não se podem distrair, mas também não é preciso terminar uma aula e fazer a avaliação. Terminar uma aula e fazer a avaliação. Tem muito tempo para fazer isso. Por exemplo, o caso do Eusébio, por exemplo, só para vos dar um exemplo, ele atrasou-se no primeiro módulo, já vos apanhou, entre aspas, certo, Eusébio? Portanto, boa tarde, Ravel, boa tarde, Júlia. Quem for a primeira vez, para me responderem e escreverem no chat, por favor. Se tiverem alguma dúvida, também podem pôr no WhatsApp. Eu não sei se está aí alguém com uma primeira vez, porque como normalmente a gente convida sempre, metemos, desculpem, o link é livre para todos, por isso, se alguém tiver dificuldades por ser a primeira vez, por favor, escrever no chat ou até colocar no grupo no WhatsApp que nós tentamos ajudar. Está bem? Temos mais 2.000. Já agora, alguma dúvida em relação à aula de ontem, ao teste de ontem? Se vos alguma pergunta assim mais complicada? Apareceu aquela do. Penso que foi aquela do motociclo. Que nós falámos, do trânsito proibido, ultrapassagem proibida para motociclo. Não saiu a ninguém essa pergunta? Não? Ou não fizeram muitos testes ainda? Alô, fugiram todos agora? Ou deixaram de ouvir? Um minuto para iniciarmos, ok? Certo ou não? Ok. Alright, então pronto. Já sabem, preparem-se, mais uma aula de sinalização. Vamos terminar hoje
os sinais verticais. Portanto, hoje é a última aula dos sinais verticais. Depois, em relação à hierarquia, apenas nos vai ficar a faltar, que é a aula de quinta-feira, a restante sinalização, que é as marcas rodoviárias. Portanto, hoje, da hierarquia, vamos terminar os sinais verticais, quinta sinalização da hierarquia, e depois só nos falta as marcas rodoviárias, quinta-feira, certo? E depois, a partir de segunda, vamos começar a dar as regras. Portanto, vocês lembram-se que nós damos a hierarquia e depois de qualquer tipo de sinalização vinha as regras. E é o que vamos dar a partir de segunda-feira. Ok? Portanto, hoje, e já estarmos no horário previsto para o início da aula, portanto, hoje vamos dar as últimas sinalizações pertencentes à sinalização vertical. Vamos então dar Júlia, todos os testes que tem dentro da própria aula são referentes à aula, ok? Portanto, a lei permite e você pode fazer, apesar de ser a primeira aula que está a assistir, por exemplo, em direto do módulo, não há problema nenhum, pode assistir à aula, fazer essa aula e ele vai deixá-la fazer a aula desde que faça a aula hoje, ok? Imagina que não se sente preparada para fazer a aula hoje. Depois tem que ir fazer por ordem. Tem que começar na 1, 2, 3, 4. Sempre que a aula esteja marcada para um determinado dia, hoje, você consegue, mesmo não tendo as anteriores concluídas, você consegue fazer hoje. E é possível, a sua pergunta é nesse sentido, ok? É possível você fazer porque os testes inseridos dentro da aula são testes temáticos sobre a aula. Portanto, a aula tem que permitir, se estiver atenta, vai-lhe permitir responder sem problema nenhum às perguntas que lhe vão sair e aos testes que vão sair. Portanto, não vai sair, digamos, sinalização anterior de aulas que você ainda não deu. Ok? Porque são testes temáticos. Está entendido, Júlia? E pode fazer a aula. Se se sentir à vontade, pode fazer a aula. Não precisa fazer nesta sequência. É permitido. Ok? Está bem? Agora, eu defendo sempre que vocês devem fazê-las seguidas, mas não tem problema nenhum em fazer, obviamente, esta, mesmo não tendo feito as outras anteriores, e consegue. Estando atento à aula, vai conseguir. Está bem? Pronto. Portanto, como eu estava a dizer, vamos terminar então a sinalização vertical, e a sinalização vertical que nos falta dar é os sinais de indicação, ok? Portanto, os sinais de... Por isto mais pequenininho agora aqui. Okay. Os sinais de indicação, ok? E dentro dos sinais de indicação, nós vamos dar toda esta sinalização. Informação e depois estes aqui em baixo. Pré-sinalização, confirmação, identificação de localidades, os sinais complementares, os painéis adicionais. Portanto, estes aqui, até aqui, fazem parte dos sinais de indicação. Ainda vamos dar, e aí sim é a última sinalização vertical, e é aí que vamos terminar a aula de hoje, falando nos sinais turístico-culturais, que são apenas e só uma classe. Portanto, não pertencem não é nenhuma subclasse ou não tem nenhuma subclasse. São os sinais turístico-culturais que vocês vão ver que são aqueles castanhinhos. Portanto, e para vocês terem uma maior noção, voltamos sempre aqui ao esquema. Portanto, este esquema representa toda a sinalização vertical existente. Começamos nos de perigo, certo? Depois demos os sinais de regulamentação e numa das aulas demos só estes dois primeiros, certo? Demos só os sinais de cedência de passagem. Na última aula demos os de proibição, os de obrigação e os de prescrição específica, terminando na subclasse sinais de zona. Hoje, como eu disse, e esta é a parte que vocês devem, obviamente, continuar, e possivelmente já fizeram um print disto, espero bem que sim, não é? Para ficarem com este tipo de anotações, porque são importantes. Portanto, hoje vamos dar os sinais de indicação, e cuidado com os erros que tenho aqui. Portanto, dentro dos sinais de indicação temos os de informação, que é por onde vamos começar,
os de pré-sinalização, os sinais de direção, os sinais de confirmação, está aqui o erro, os sinais de identificação de localidades, os sinais complementares e os painéis adicionais. Ok? Terminando os sinais de indicação, então nos painéis adicionais, ainda vamos falar na sinalização turístico-cultural. Ok? Portanto, são estas duas classes que vamos dar, sendo que dentro dos sinais de indicação temos todas estas subclasses. Ok? Vamos então começar pelos sinais de informação. São tipo de sinalização que, regra geral, vão ter um formato, como vocês estão a ver aí, e uma cor, regra geral, definida azul, portanto, quadrangulares azuis, e podem nos dar simplesmente informações, como nos podem dar recomendações. Portanto, podem nos informar ou recomendar de algum tipo de situação. Estes dois, muito conhecidos, estacionamento autorizado, ok? Estacionamento autorizado, neste caso, e tendo esta indicação aqui, quer dizer que este estacionamento ou basicamente este parque, é um parque coberto, ok? Em estrutura coberta, ok? Certo? Depois temos, atenção, hospital e não hotel, vocês costumam a confundir, e também uma pergunta que sai muitas vezes em relação a este sinal, é um local onde nós temos que moderar a velocidade, e como diz na própria indicação, ali por baixo, evitar fazer ruídos, ou seja, barulho. Isto sai muito. Depois, o tal que eu falei e que falámos na última aula, obviamente este é diferente daquele redondo azul com a setinha para a frente. Este indica-me que a via só tem um sentido. Ou seja, só circulam veículos naquele sentido. Não me obriga, eu se estiver aqui no meu veículo, atrás do sinal, ele não me obriga a ir em frente. Ele diz se formos em frente, passamos a circular numa via que o trânsito só se processa nesse sentido. Ou seja, no sentido contrário, vai ter o sinal de proibido. Sentido proibido. Enquanto este, se eu estiver aqui com o meu veículo, eu sou obrigado a seguir para a frente. Ou seja, eu sou obrigado a seguir na indicação do sinal, porque é obrigado a seguir em frente. Sentido obrigatório. Então, não confundam, que é a confusão que vocês fazem, certo? Ou seja, neste caso, eu posso mudar de direção. Neste caso, eu tenho que seguir em frente. Agora, o que é que eu não posso fazer neste? Depois de passar o sinal, voltar para trás, ou seja, inverter o sentido de marcha não posso. Porquê? Porque se só tenho um sentido, eu ao inverter o sentido de marcha vou estar contra a mão. Portanto, são tudo, reparem, num sinal, estas informações todas que eu acabei de vos dar. Ok? Não esquecer. Isto são todas as perguntas que eu sei em relação a isto. Depois, via pública sem saída. Ou seja, o que significa é que nós entramos nessa via pública e ela simplesmente não tem saída para veículos. Ou seja, significa que essa via tem um ou dois sentidos. Que é a pergunta de exame. Se a via não tem saída, quantos sentidos é que tem essa via? Mais. Obviamente tem que ter dois sentidos. Porquê? Senão como é que nós saímos de lá? Chegávamos ao fim, ou fazíamos mais atrás, não faz sentido nenhum. Ou seja, nós chegamos ao fim e o que é que fazemos? Invertemos o sentido de marcha, ok? Voltamos para trás, certo? Então, esta via tem dois sentidos. Isto para vocês pode parecer, mas isso é óbvio. É óbvio, o problema é que sai esta pergunta e muitos erram. E conheço muita gente que já errou isto. Obviamente,
esta via, sendo uma via pública sem saída, tem que ter 2 sentidos, que é para sairmos de lá. Depois, reparem, correntes de neve recomendadas. Obviamente, e eu ontem fiz o mesmo exercício e hoje vou fazer igual. É diferente de termos, desculpem aqui, de termos o redondo com o pneuzinho lá dentro, porque este obriga-me, este recomenda-me. Eu posso passar para além do sinal sem colocar as correntes de neve. É-me recomendado eu colocar. Mas se eu não quiser colocar, o risco é meu. Ok? É-me recomendado. Depois, lá está. Este é diferente do redondo azul. Azul. Desculpem. E obviamente é diferente, ok, do redondo vermelho. Ora, vamos lá ver. Este é máxima recomendada. Certo? O azul é mínima obrigatória. Ok? O vermelho é a máxima permitida. Está percebido? Certo? É que é sistematicamente erros atrás de erros de vossa parte neste tipo de perguntas. Ok? Fiz-me entender ou não? Sim ou não? Ah, está a ver. Ninguém fala hoje, ninguém escreve. Se é tudo concentração? Espero que sim. Mas só se pegar, como eu costumo dizer, num cinzel e num martelo e abrirmos a cabeça. Este azul quadrangular é a máxima recomendada. Ou seja, devemos de ir a essa ou a menos. Ok? É máxima recomendada. Quer dizer que eles aconselham-te a tu deves fazer aquela curva, por exemplo, a 60 ou a menos, ou a 40 ou a menos. É máxima recomendada. Deves ir àquela, ou melhor ainda, se fores a menos. Ok? O azul redondo tens que ir acima, esse sim, tens que ir a 60 ou a mais. O vermelho tens que ir a 60 ou a menos. Mas tens de que ir. Ok? Um recomendado, um obrigatória e um proibido. Ok? Certo? Passagem para peões, local exato da passadeira. Portanto, ele informa-me que é aquele local exato da passadeira. Este indica-me que é a passadeira para velocípedos, ou seja, é o local exato de uma passagem para velocípedos. Este, passagem desnivelada para peões, passagem desnivelada para peões. Ou seja, há ali uma passagem desnivelada. O que é que quer dizer desnivelada? Não é ao mesmo nível da via. Pode ter uma passagem superior, tipo uma ponte, como pode ter um viaduto por baixo, ok? Portanto, é uma passagem desnivelada. Este caso, com um acesso em rampa, este caso, o acesso é feito através de escadaria. Hospital com urgência médica, posto de socorros, ok? Hospital com urgência médica, posto de socorros.
oficina, telefone público, não diz o SOS, portanto é público. Este é preciso euros, é preciso vocês meterem moedinha para conseguirem telefonar. Posto de abastecimento de combustível apenas e só para os combustíveis normais, ou seja, gasóleo e gasolina. O que tem aqui o azul, a bombinha azul, já dá para veículos a gás, GPL, ok? Este, combustível normal, gasóleo e gasolina, e para veículos elétricos. E o que tenho todos. Depois, parque de campismo, parque de caravanismo, ou seja, para caravanas, e parque misto de campismo e caravanismo. Área de serviço de autocaravanas, este é novo. O tal telefone de emergência, e este sim, não é necessário moeda, levantam, é automático, começa a fazer a chamada, portanto é um telefone de emergência. Depois, pousada. O AL quer dizer alojamento local. Depois, pousada da juventude. Turismo rural. E este sim, empreendimento turístico ou hotel. Restaurante. Café ou bar. E depois, importante, paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. Ok? Paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros que transitem sobre carris. E atenção a este, que muitas vezes vocês não conseguem ver o desenho que está em cima, mas só existe um, portanto é igual a este, só que quando vocês virem que tem um desenho, mesmo que não percebam que desenho é este. Ou seja, é afeto apenas e só a transportes públicos, mas afeta o transporte de crianças. Portanto, é o transporte escolar. Portanto, é a diferença entre este e este. Ok? Transporte escolar. É para todos os transportes públicos. Este é para transporte escolar. Aeroporto, posto de informações e estação de radiodifusão. Importante, início de uma autoestrada. Passam a ser, a existir condições diferentes de circulação. Ok? Indicação de uma entrada numa autoestrada, vigorando na mesma, por consequência, as regras de trânsito especialmente destinadas a esse tipo de vias, que vamos dar numa dessas aulas. Portanto, vamos dar a definição da autoestrada e regras, obviamente, apenas que têm que ser cumpridas na autoestrada. Portanto, vai haver uma aula para isso, obviamente. Ok? Muito importante também, via reservada a automóveis e motociclos. É uma via equiparada à autoestrada. Ok? Também vamos dar, obviamente. Escapatória, que é esta parte aqui. Não é um local para fazer merendas, como diz uma das perguntas, para a gente fazer um piquenique, né? Para tu serve para os portugueses fazerem piqueniques. Portanto, não é, obviamente, isso. É uma zona, ok? Onde, em caso de avaria, nomeadamente e principalmente no sistema de travagem do veículo, é utilizado para nós conseguirmos parar o veículo. Ou seja, aquilo ali tem cascalho ou areia e nós metemos lá o carro e ele vai parar de certeza absoluta. Ok? Portanto, destinado à imobilização do veículo em caso de falha no sistema de travagem. Local onde, se quisermos, podemos inverter o sentido de marcha. Portanto, nós não somos obrigados a fazer isto.
Nós, se quisermos, temos ali um local apropriado, está-nos a informar que, ok, precisas de fazer a inversão de sentido de marcha, tens aqui um local para eu fazer. Limites de velocidade, este é um sinal de informação que está, obviamente, na fronteira, neste caso, Espanha com Portugal, ok? Para quem vem de Espanha, saber os limites que vigoram cá nas diferentes vias a nível nacional. Reparem, 50 dentro de uma localidade, 90 fora de uma localidade, 100 nas vias reservadas e 120 nas autoestradas. Então, é isto que ele quer dizer. Identificação do país. Depois, este é pouco casual, mas aparece na Serra da Estrela, Penhas da Saúde, ok? Praticabilidade da via. O que é isto? No painel, no número 1, número 2 e número 3, podem ser colocados diferentes tipos de sinalização. Tipo, isto, se está aberta ou se está fechada. Se é obrigatório ou se é recomendada a utilização de correntes de neve. Portanto, okay? Pode ser colocado no número 1, 2 ou 3 diferentes tipos de sinalização. Por exemplo, ok? Neste caso está aberta, mas é obrigatório a utilização de correntes de neve. Por exemplo, só exemplos. Depois, os tais que nós falamos, em que simplesmente a diferença de os que nós falámos ontem para estes é que dentro destes sinais não tem lá nenhum sinal nem de proibição, nem de obrigação, nem de cedência de passagem. Ok? E quando assim bastava neste sinal pormos aqui tipo um sinal de obrigação ou de proibição ou até um de cedência de passagem, por exemplo, e este sinal deixava de ser de informação e passava a ser de prescrição específica à afetação de vias. Como não tenho aqui nada desenhado, é um sinal de informação. E qualquer um deles, quer seja este, quer seja este, quer seja este, quer seja este, todos eles têm o mesmo nome. Número e sentido de vias de trânsito. Atenção, não se diz faixa de rodagem. Não se diz número e sentidos de faixa de rodagem. Lembra-se daquilo que nós falámos no início. A faixa de rodagem vai de uma ponta à outra. E a faixa de rodagem pode ter 1, 2, 3, 4 vias de trânsito. Que podem ser as 4 no mesmo sentido, como pode ser, como está aqui neste sinal, 2 vias de trânsito no nosso sentido, 2 vias de trânsito em sentido contrário. Ok? Eles dizem muito. Este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Número e sentido de vias de trânsito. Vias de trânsito. Vias de trânsito. Vias de trânsito. Via de trânsito, uma única fila. Ok? Vocês têm muita mania de dizer faixa da direita e faixa da esquerda. Não. A faixa é uma. E a faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. Está? São estes sinais também que, mudando de cor, ou seja, sendo verdes ou pretos e brancos ou verdes e brancos, vão nos indicar as diferentes vias. Ok? Se é autoestrada, não quer dizer, por exemplo, que este é azul e seja autoestrada, porque não pode ser, certo? Este não pode ser autoestrada. Este também não pode ser autoestrada. A autoestrada vai ter sempre sinalização só referente, é azul, a cor da sinalização, certo? Mas só pode ter sempre indicação do nosso sentido. Não é importante para nós sabermos que do outro lado dos raios quantas vias de trânsito é que existem. Portanto, estes aqui, este pode ser autoestrada. Estes são azuis, este já não pode ser autoestrada, mas são azuis por serem de informação. Não quer dizer que estejamos a circular numa autoestrada. Atenção também a este tipo de perguntas que puxar. Ok? E este aqui
que é, também pode acontecer numa autoestrada, certo? É uma supressão de via, ou seja, tínhamos 3 vias de trânsito, passamos a ter só 2. Houve ali uma supressão de via de trânsito. Ok? O único que não é azul e que é de informação, o de via verde. É um sinal de indicação, informação. Depois, via manual, que é de portagens. Via manual automatizada. Via CAR, que é pagamentos de portagens através do cartão. Atenção a este, centro de inspeções, mas já começou a sair um igualzinho. Só que em vez de dizer IPO, diz ITV, Inspeção Técnica de Veículos, que é para não se confundir. Aqui era Inspeção Periódica Obrigatória. Mas para não se confundir com Instituto Português de Oncologia, certo? Eles agora estão a trocar para ITV, Inspeção Técnica de Veículos. É um centro de inspeções. Túnel. Depois, tendo o traço, fim da recomendação do uso de correntes de neve, fim de velocidade máxima recomendada, fim de uma autoestrada, fim de uma via reservada a automóveis e motociclos, fim do estacionamento autorizado, fim de túnel. Depois, estes já que se começam a ver, eu todos os dias que venho trabalhar passo já por um. Controle de velocidade média. Ou seja, tenho uma câmara a filmar a vossa passagem num determinado local, registram a hora que vocês passaram. Passado X quilómetros tem outra câmara que registra a vossa passagem, registra a hora que vocês passaram, ok? Eles sabem, obviamente, os quilómetros que dista desde uma câmara à outra e fazem o cálculo da velocidade média. Se essa velocidade média ultrapassar a velocidade máxima permitida, obviamente a multa vai-vos para casa. Ok? Este é o de média, tem a câmara fotográfica. Este aqui é instantâneo, ou seja, é um radar fixo que simplesmente registra a velocidade que vocês passaram apenas e só naquele local. Ok? Velocidade instantânea. Depois, lance com cobragem eletrónica de portagem. Vai ter vários. Exatamente. Que é as famosas scouts. Okay? Fim. Lance com cobragem eletrónica de portagem. E aqui este, que é novo, já se começa a ver, já sai nos testes, ok? Zona residencial ou de coexistência. É uma zona onde coexistem, circulam ao mesmo tempo automóveis e peões. Onde a prioridade é do peão, e pode inclusive estar no meio da via a fazer joguinhos, ok? E onde a velocidade máxima está limitada a 20 km por hora. Ok? Velocidade máxima, zona de coexistência. 20 km por hora. Zona onde coexistem, ok? Ao mesmo tempo, podem circular automóveis e estão os peões a circular pelo meio da via. Por isso é que nestas zonas, para além de ter o sinal, normalmente, à entrada dessas zonas tem sempre, é como nós se subíssemos para cima de um passeio. Tem sempre aquele desnível, que é para logo aí haver uma quebra da velocidade. Nós obrigarmos a moderar a velocidade e reduzir muito a velocidade para subirmos e entrarmos nessa zona. Ok? Regra geral, não é uma coisa obrigatória ter essa rampa. Ok. Fim de zona residencial ou de coexistência. E agora estes novos que também começaram a existir, que é quando existe lombas redutoras de velocidade, que são lombas colocadas para nos obrigarem a reduzir a velocidade, são obrigatórios agora começarem a ter sinalização de aviso, que é esta sinalização, ok? Portanto, estamos perante uma lomba redutora da velocidade. Depois as áreas saídas de emergência que agora são sinalizadas assim, nomeadamente na situação dos túneis, ok? A área de paragem de emergência, que pode ser assim, ok? Portanto, existem vários tipos de sinalização. Depois, estes aqui que também são normalmente nos túneis, saídas de emergência. A indicação de uma saída de emergência,
a que distância que estamos da saída de emergência. Ok? Certo? Portanto, não esquecerem, saídas de emergência. Isto são sinalização, tipo de sinalização utilizadas principalmente nos túneis. Ok? Dúvidas até agora? Em relação a esta sinalização, só estamos nos primeiros, que também são os que têm mais, ok? Sinais de indicação, informação. Registrem então aí a primeira palavra-chave, número 94. 94. Número 94. 94. Dúvidas? Ou posso avançar? Só para ver se estão acordados. Está tudo acordado ainda ou não? Siga? Ok. Obrigado. Sinais de pré-sinalização. Ok? Lembrem-se, estes são muitas vezes confundidos com os de seleção de vias. A tal situação que nós falámos de ter as setinhas para baixo. E estes são de seleção de vias. E estes aqui são de pré-sinalização. Temos uma pré-sinalização de saída. Reparem, cor verde, IP, itinerário principal. Estamos a circular no itinerário principal. Ok? E temos uma saída para Severo do Volga. Ok? É a saída 9. E vamos, se realmente sairmos para Severo do Volga, vamos passar a circular na Nacional 328. Nós não estamos a circular na Nacional 328. Nós estamos a circular num IP. Não é este sinal que nos diz qual. Se sairmos em direção a Severo do Volga, que é a saída a 1500 e que é a saída 9, vamos passar a circular na Nacional 328. Aqui sim, estamos a circular no IP2, ok? E isto é pré-sinalização de um cruzamento. Temos a 500 metros, vamos ter um cruzamento com estas indicações aqui. Se quisermos continuar em direção a Évora e Estremosa, é continuar em frente. Se quisermos ir para Valmaceira, temos que virar à direita. Se quisermos ir para Veiros, temos que ir para a esquerda. Ok? Pré-aviso de uma rotunda. Ok? Com as diferentes localidades. Dependendo da saída, obviamente. Mais um pré-aviso gráfico de um cruzamento. Ok? Mais um, neste caso, entroncamento. Ok? O tal, lembrem-se, esta seta significa que todas as vias de trânsito existentes servem para irmos em frente. Não se esqueçam, não é esta seta significa uma via de trânsito. Não. Se tivermos duas, as duas são para ir para ali. Se tivermos três, são as três. Se tivermos quatro, são as quatro. Ok? Não esquecer. Sinal de pré-sinalização. Indicação pré-sinalização. Mais um. Pré-sinalização de saída. Ok? Depois os pré-avisos reduzidos. Tem este tipo assim. Ou tipo estes. Este costuma ser muitas vezes o de área de serviço. Ok? O que nos indica a aproximação de uma área de serviço. Quer dizer que estamos a 10 km de uma área de serviço. Portanto, é um sinal de pré-sinalização. Este sai muito. Atenção, isto são exemplos, como este, também é de pré-sinalização da área de serviço, aqui como área de repouso, pré-sinalização de uma área de repouso, aproximação de uma via de saída para uma área de repouso, ok? A diferença está aqui, a setinha, a diferença entre este e este, certo? Já estamos perto do surgimento dessa via de saída, por isso é que já tenho a setinha. Pré-aviso de itinerário, ok? Pré-aviso de uma via pública sem saída e
pré-aviso de uma travessia de crianças. Todos estes são exemplos de sinais de pré-sinalização. E este também. E aqui, os últimos de pré-sinalização são os de aproximação de passagem de nível. Ok? Estes é do lado direito da faixa de rodagem. Estes aparecem virados para nós do lado esquerdo da faixa de rodagem. E cada traço vale 100 metros. Ou seja, obviamente aparece primeiro de 3, estamos a 300 metros, estamos a 200 metros, estamos a 100 metros da passagem de nível. Cada traço vale 100 metros. Se é com guarda, se é sem guarda, não é este sinal que nos diz. O sinal que nos diz é aquele que nós já demos de perigo. Depois, por cima, normalmente tem o triangular vermelho. Se tiver o comboio, é sem guarda. Se tiver a cancela, é com guarda. Então, não é este sinal que nos diz se é com guarda ou sem guarda. Este só nos diz a distância e é um sinal de pré-sinalização. Vamos dar uns parecidos e que não vão ser de pré-sinalização. E estes também saem muito e são muito importantes. Ok? Sinais de pré-sinalização. Está aqui terminado. É o de passagem de nível e cada traço vale 100 metros. Está aqui. Depois, terminamos os de pré-sinalização. Sinais de direção. Temos, por exemplo, este tipo. São sinais de direção. Vocês não se esqueçam que os que são mais importantes eu reforço e digo e recalco. Acho que já deu para vocês perceberem. Portanto, são sinais de direção. Temos aqui alguns exemplos. Ok? Não precisamos estar aqui. O único exemplo que eu coloquei deste, sinais de confirmação, são estes que nos indicam, dão-nos duas indicações. Estamos a circular na autoestrada número 2, ok? E estamos a 8 km de Setúbal e a 260 km do Algarve. Pode ser todo tipo de sinalização que vocês... Pode ser, por exemplo, verde e dizer IP5 e dizer Porto 100 km, Lisboa 300 km. É um sinal de confirmação, ok? Normalmente este sinal sai na mesma imagem que sai o da área de serviço e vocês têm que responder. Um é de pré-sinalização, o de área de serviço, e este é de confirmação. Depois, os de identificação de localidades. Importante, início de uma localidade, fim de uma localidade, fim de uma localidade. Para que é que isto pode ser importante? Existe ou não diferença entre estarmos dentro e fora de uma localidade? Existe ou não? Que é para ver se estão aí, a ver se me respondem alguma coisa. Obviamente que existe. O tipo de... Exatamente, Diogo. E é normalmente nesta situação da velocidade e das diferentes velocidades praticadas dentro e fora de uma localidade que vocês são questionados. Porque eles metem-nos aqui na imagem e dizem assim, após o sinal, ok, após o sinal eu passo a estar dentro de uma localidade. Qual é a minha velocidade máxima? 50. Mas se disser neste local eu ainda posso ir a 50, ou a 60, ou a 70, posso. Porque eu só sou obrigado a ir a menos de 50 após o sinal. Então, depois vocês têm que jogar, eles jogam com vocês neste sentido. Se é neste local ou após o sinal. Estão a entender o tipo de perguntas que puxei em relação a isto? Certo? E o mesmo acontece, por exemplo, quando é fim. Quando é fim, vocês estão antes. Ok, se estão antes do sinal, ainda é 50. Após o sinal, não existindo outra sinalização, passa a ser 90. Neste local eu estou dentro, máximo 50. Após o sinal eu já posso ir a 90. Se não existir, obviamente, outra sinalização. Ok? Portanto, nesta situação deste tipo de sinalização, em termos de perguntas teóricas, ok?
É isto que puxei em relação à velocidade. Agora, não se esqueçam que vocês vão ter aulas de condução, não é? Vão fazer um exame, vão ser condutores no vosso dia-a-dia. Não se esqueçam que existe, e vamos falar, condução urbana dentro de uma localidade, condução não urbana fora de uma localidade. Vamos ver características de uma e de outra, e vocês têm que perceber que a partir do momento que iniciamos ou que entramos numa localidade, temos que ter outros cuidados para além da situação da adaptação da velocidade. Porque vamos ter mais sinalização, mais veículos, mais passadeiras, certo? Mais cruzamentos, mais semáforos, ou seja, mais sinalização. Portanto, obviamente, nós depois vamos, noutra aula, fazer uma separação ainda maior entre conduzirmos meio urbano, dentro de uma localidade, ou não urbano, fora de uma localidade. Ok? Em termos teóricos, regras geral das perguntas que puxei têm a ver com esta situação da velocidade que eu acabei de falar. Agora, importante, que vamos falar agora, sinais complementares. E estes aqui são todos importantes, praticamente. Ok? Então, esta classe é muito importante. Primeiro, se eu vos perguntar se vocês já viram estes sinais, aposto que quase a maioria vai dizer que nunca reparou ou nunca viu. Certo ou errado? Conhecem estes sinais? Já viram estes sinais? A partir de hoje, vocês vão começar a ver. De qualquer maneira, se eu mostrar, por exemplo, este, se calhar vocês já viram. É a mesma coisa. Esta é a moda antiga, estes são a moda antiga, estes são a moda nova. Estes são aquelas pedras que às vezes vocês veem na estrada, umas pedras que têm com os números, que agora a maior parte delas já está partidas, certo? Ou até já desapareceram. Ok? Pronto. Importante. A partir de agora vocês vão começar a reparar, tenho a certeza absoluta. Primeiro, estes sinais, o tamanho deles é mais ou menos isto, que vocês estão a ver aqui, na minha mão. É assim, tipo um retângulo assim pequenino. E normalmente estão colocados nos rails. Naquelas proteções de lado, estão lá colocados. Ok? Isto indica-vos o número de quilómetros que vocês estão a circular numa determinada via. E neste caso, quando tem, por exemplo, o 120 e tem aqui tipo uma vírgula, estamos a circular ao quilómetro 120 e 900 metros. Ok? O próximo vai ser 121. Depois vai ter um a dizer 121.1, 121.2, 121.3. E assim, ou seja, esta demarcação que serve para vocês, por exemplo, em caso de avaria, olha, eu estou a circular na autoestrada número 2 ao quilómetro 120 e 600 metros. E o reboque vai lá ter com vocês. Ou eu tive um acidente, é preciso vir as entidades competentes, as ambulâncias, os veículos prioritários, por favor, eu estou no quilómetro X. Portanto, venham depressa, indicam o sentido, etc, etc, etc. Portanto, isto chama-se uma demarcação. Depois, vai haver vários tipos de marcação, dependendo da repetição do sinal. Ou seja, de quantos em quantos metros é que este sinal vos vai aparecer. E sempre que vos aparecer deste tipo que vocês estão a ver e que tem a tal vírgula, quer dizer que ele vai ser repetido, ok, de 100 em 100 metros. Aquilo que eu estava a dizer, 120 e 900, 121, 121 e 100, 121 e 200, 121 e 300, blá, 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 blá. Sempre que vos aparecer, então, esta demarcação e ela seja de 100 em 100 metros, chama-se uma demarcação hectométrica da via. Ok? Já agora, esta cor azul significa autoestrada. Neste caso, este vermelho são os IPs.
itinerário principal. Se for o preto, ou é estrada nacional ou itinerário complementar, EC. E se for o amarelo, que neste não tem, okay? É a estrada municipal, está aqui. Antigamente era assim, 2 metros de cimento. Isto é a moda antiga. Um com os quilómetros e outro com os metros. Um com os quilómetros e outro com os metros. Isto chama-se, todos eles, de marcação hectométrica, porque aparece repetida esta sinalização de 100 em 100 metros. Quando vos aparecer deste tipo, autoestrada número 2, quilómetro 12, o próximo vai ser 13, e depois vai dizer um 14, e depois vai dizer um 15. Ou IP4, itinerário principal número 4, quilómetro 12. Ou IC2, itinerário complementar número 2, quilómetro 8. Depois vai ser o 9, depois vai ser o 10. Depois... Ok? Sempre que vos aparecer assim, deste tipo, ou assim, Nacional 224, quilómetro 15, 16, blá blá blá, a demarcação é quilométrica, ou seja, de 1000 em 1000 metros ou quilómetro ou, exato, quilómetro em quilómetro. Ou seja, aparece 1 quilómetro depois. Ok? Então, neste caso, a demarcação é quilométrica. Sempre que vos aparecer deste tipo, 10, 30, ou seja, 10, 20, 30, 40, ou seja, de 10 em 10 quilómetros, a demarcação é uma demarcação miriamétrica da via. 100 em 100 metros, hectométrica. Quilómetro a quilómetro, quilométrica. De 10 em 10 quilómetros, miriamétrica. Ok? Isto sai. Já agora, e só para senso comum, ou seja, que devia de ser senso comum, mas digamos cultura geral. Sabem o que é que quer dizer esta E80? Que é para vocês terem algo para ensinar aos vossos pais? Se bem que vocês devem ter muito. Sabem o que é que quer dizer ou não? O E80. Alguém sabe? Sim ou não? A autoestrada número 1, como há outras, a autoestrada número 1, a que liga Porto-Lisboa, faz parte das estradas europeias. Porque há uma rede de vias europeias. E é a estrada europeia número 80. Portanto, o E80 quer dizer estrada europeia número 80. Isto é só para vocês saberem, ok? Certo? Dúvidas em relação de marcação hectométrica, quilométrica e miriamétrica? Alguma dúvida? Não? Ok? Isto é fácil de vocês verem. Tem vírgula hectométrica, aparece-vos um número que não termina em 0, é quilométrica. A partir do momento que vos aparece o número terminado em 0, 20, ou 30, ou 40, ou 100, ou 120, ou 110, é miriamétrica. 10 em 10 km. Depois, e continuando nesta sinalização que eu disse é importante, e como vocês vão ver, é bastante importante mesmo, continuamos então nos sinais complementares e temos então estes sinaizinhos. Que estes já vocês conhecem, certo? Depois, não esquecer, mais uma vez, a cor. Azul está aqui, autoestrada. Verde
itinerário principal, está mal escrito, mas não tem mal, ou seja, IP, o preto e o branco, não se esqueçam, itinerário complementar, ou seja, IC ou Estrada Nacional. Isto é a primeira coisa, ok? Atenção, e nós vamos dar as vias reservadas a automóveis e motociclos, e vamos dizer que é uma via equiparada à autoestrada, ok? Que é uma via equiparada à autoestrada, mas a cor da sinalização é diferente. Portanto, às perguntas que vos saiam que este tipo de sinalização pode ser encontrado ou significa que estamos numa via reservada a automóveis e motociclos, é errado. Significa autoestrada. Ok? Depois, outro tipo de perguntas para vocês perceberem onde é que eles chegam. Este tipo de sinalização, e se repararem, existe logo aqui uma diferença em termos de valores nos traços. Autoestrada, cada traço vale 250. No itinerário principal e nos ICs, ou nas estradas nacionais, 150 cada traço. Portanto, reparem que existe logo aqui uma diferença. Porquê? Tem a ver com a velocidade máxima. Na autoestrada, como é a via onde se pratica a velocidade mais elevada, obviamente, e é importante eles avisarem-nos com mais antecedência de uma saída. Certo? Por isso é que cada traço vale 250 e nos outros vale só 150. E depois, como eu estava a dizer, reparem o nome, aproximação de saída. Eles têm muita mania de dizer, estamos, por exemplo, a 750 metros do fim da autoestrada. Não estamos a 450 metros do fim do itinerário principal. Não. Isto indica a distância para a próxima saída. Ok? Próxima saída. E mais. Reparem, sai-vos, por exemplo, este 750 e eles perguntam-nos se vocês ainda vão encontrar mais sinalização deste tipo. E vocês dizem, sim senhora, ainda vamos encontrar mais dois. O de 500 e o de 250. E depois sai o de 500 e perguntam, ainda vamos encontrar mais algum? E vocês, sim senhora, vamos encontrar o de 250. E depois perguntam, há uma pergunta que diz, e o 250? Não, este é o último. Porque após os 250 já não temos mais nenhum a avisar-nos a distância para a saída. E isto é válido para qualquer um destes que vocês estão aqui a ver. Sai de 450, vamos apanhar. Sim, senhora, vamos apanhar o de 300 e de 150, ou seja, já vamos apanhar mais dois. Ok? Portanto, isto é só para vocês perceberem o tipo de perguntas que vos saem. E estão todas feitas. Não vos vai ser nenhuma diferente daquilo que eu vos estou a dizer. Garanto-vos a vocês. Ok? Isto não é para decorarem, é para perceberem. Certo? Alguma dúvida? Não se esqueçam, não são sinais de pré-sinalização. Não confundem com os de passagem de nível. Cada traço vale 100 e é de pré-sinalização. Estes são sinais complementares. Complementam-se. Assim como os próximos, que são as baias direcionais. Estes aqui vocês já viram várias vezes. Alguns às vezes até têm umas luzinhas complementares amarelas intermitentes. Lá está, moderação da velocidade, certo? Portanto, isto chamam-se baias direcionais. Também são sinais complementares. Fazem parte da sinalização de indicação complementar. Balizas de posição, também, que é para indicar os limites ou tornar mais visíveis os limites de um obstáculo qualquer. Muito bem. Depois, e para terminarmos os sinais de indicação, vamos dar então os sinais, ou seja, os painéis adicionais. Como o nome indica, é um tipo de sinalização que vai ter de estar sempre acompanhada de outros sinais verticais. Reparem, painéis adicionais. Se vão ser adicionados a outra sinalização. Nunca vos vai aparecer uma coisa deste tipo. Vai-vos aparecer sempre assim. Ou seja, em acompanhamento de outro tipo de sinalização.
Ok? Certo? E depois, dependendo do sinal que vocês têm em cima, e aqui eu pus este de cedência de passagem, mas como vocês estão a ver aqui, depois nós podemos colocar outros. São exemplos que eu criei. Ok? Muito bem. Primeira situação e importante. Ok? E importante. Se repararem, a diferença entre este painel adicional, por exemplo, e este, é que este tem o quê? Umas setinhas. Certo? E um é metros, outro é quilómetros. Isso até nem quer dizer nada. O importante são a ver com as setinhas. Então, qual é a diferença? Por exemplo, neste caso que diz 200 metros, indica-nos a distância que nós estamos, e eu aqui, como pus um sinal de cedência, eu tenho que ceder a passagem a 200 metros. Por exemplo, lembram-se dos sinais de perigo? Certo? O que é que eu disse quando vos aparecia um sinal de perigo? A que distância é que estava ao perigo? O que é que foi dito na aula 2, quando damos os sinais de perigo? Temos um sinal de perigo e nós temos que considerar que o perigo para qual nos adverte o sinal está para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Exatamente, Diogo. Ok. Se porventura vos sair um sinal de perigo e tiver, por exemplo, estes 200 metros aqui, deixa de existir os 150 a 300 metros e nós temos que dizer que o perigo está para a frente do sinal 200 metros. Ok? Certo? Não tem 150 a 300. Tem um painel adicional. É aquele painel adicional que é válido. Quando tem a seta, por exemplo, isto é um sinal de perigo, que indica o quê? Pavimento escorregadio. Quando tem a seta, não diz a distância a que se encontra o perigo ou a distância desta a que está esta proibição de parar e estacionar ou a distância a que estamos de estarmos proibidos de utilizar os sinais sonoros, mas sim a extensão. Ou seja, durante 2,4 km, a extensão durante 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Durante, isto são exemplos, durante 2,4 km é proibido, ou estamos proibidos, de parar e estacionar. Durante 2,4 km estamos proibidos de utilizar os sinais sonoros. Ou seja, não é para a frente do sinal àquela distância, mas sim a extensão. A duração da proibição, ou a duração do perigo, ou a duração da informação, por exemplo, que pode acontecer. Ok? Percebido? O ter a setinha e não ter a setinha. Depois, podemos ter painéis adicionais deste tipo, em que vocês, lá está, têm que saber que, por exemplo, este é proibido parar e estacionar para a esquerda do sinal. É proibido estacionar para a frente do sinal. É proibido parar e estacionar para a direita do sinal. É proibido estacionar antes do sinal. Portanto, neste caso, eu escolhi o sinal de proibição, certo? E estamos proibidos ou para a esquerda, ou para a frente, ou para trás, ou para a direita. Depois vai haver uns que vão ter a distância. Por exemplo, o de 10 metros. Imagina que é este aqui. Estamos proibidos de estacionar até 10 metros para a direita do sinal. Ou então... Qual, Diogo? Onde, Diogo? Refere-te a... Que traço? Diogo, se vires os sinais de proibição, tu sabes. O que tem o X é parar e estacionar. O que só tem o traço é só estacionar. Quer dizer que podemos parar. Isto é estudar os sinais de proibição. Exatamente.
Eles são diferentes. Um é proibido parar e estacionar. Tem a cruz. O que só tem um traço é só proibido estacionar. Quer dizer que podes parar. Mas isso é a aula de ontem. Ok? Revejam a aula. É sempre importante. Isto sai tudo. Ok? Estão a perceber? Depois, reparem, é impossível estarmos a falar um a um. Isto é só, eu tenho que vos dizer basicamente o que é que significa a setinha e etc. E acho que depois vocês têm que tirar, e é fácil de vocês tirarem, ok? Depois podem ter, por exemplo, dia 21 e 25, por exemplo, trânsito proibido a veículos agrícolas. Portanto, isto vai implicar sempre, obviamente, que vocês saibam toda a sinalização vertical que nós damos para trás. Todos os sinais de proibição, todos os sinais de perigo, etc. Por exemplo, este vocês têm que saber que é trânsito proibido a veículos agrícolas. Certo? Damos na última aula. Aqui diz dias 21 e 25. Ou seja, só é proibido no dia 21 e no dia 25 eles circularem. Mas há uns que dizem 21 a 25. Então é 21, 22, 23, 24 e 25. Os que dizem 21 e 25 é só nesses 2 dias. Como aqui diz, só às quartas-feiras, ou seja, é proibido o trânsito de veículos de tração animal só às quartas-feiras. É proibido a circulação de veículos de mercadorias, ligeiros de mercadorias, pesados de mercadorias, das 6 às 15 horas, das 6 da manhã às 15 horas. Só esse horário é que eles não podem circular. Certo? Por exemplo, este que tem minutos. É proibido estacionar para além de 30 minutos. Ou seja, eu posso lá estar até 30 minutos. Mais 30 minutos já não posso. Depois, por exemplo, este, 5 toneladas, que é o peso total. É a mesma coisa. Trânsito proibido a veículos pesados, mas que tenham mais de 5 toneladas de peso total. Por exemplo, o limite de 40... A velocidade máxima de 40 é só para todos os veículos que tenham um peso total superior a 5 toneladas. Os pesados estão proibidos de ultrapassar, mas só os pesados que tenham mais de 5 toneladas. Portanto, estes aqui indicam para quem é a proibição. Por exemplo, este que vocês já viram muitas vezes. O trânsito é proibido, não pode circular lá veículos, exceto se for transportes públicos. Às vezes aparece um que diz RSU, que é resíduos, que é o caminhão do lixo. Quer dizer, estão todos proibidos, menos aqueles. Por isso é que se diz exceto. Por exemplo, este. Proibido parar e estacionar, exceto se for para cargas e descargas. Este parque é autorizado para todos, exceto um veículo elétrico. Ou seja, um veículo elétrico não pode lá estacionar. Porque o parque é para todos, menos, exceto para aqueles veículos que estão ali desenhados naquela coisa. Tem alguma dúvida? Estão a acompanhar? Estou a ser rápido? Estão a entender ou não? Isto são exemplos. Isto são exemplos. Ok? Que eu estou a dar. Certo? Ok? Que normalmente são os que saem. Depois, existem estes símbolos que normalmente são utilizados nos de estacionamento. Isto. Por exemplo, aqui. Mas, por exemplo, o que é que significa? Obrigação de seguir em frente para automóveis ligeiros. Só os automóveis ligeiros é que são obrigados a seguir em frente. Este parque é para veículos de mercadorias. Esta proibição é para aqueles. Este parque de estacionamento, ou este local de estacionamento, é para veículos que tenham dístico deficiente. Portanto, isto aqui, os que estão em baixo, neste caso aqui, são os que ou estão proibidos, ou estão autorizados, ou seja, ou são obrigados. Ok? Se for de proibição, este
Só os motociclos é que estão proibidos de circular. Ok? Portanto, se é uma proibição só para aqueles. Se é uma obrigação só para aqueles. Se é um parque de estacionamento, é um parque de estacionamento só para aqueles. Ok? Certo? Identifiquem bem. Depois, como devemos estacionar? Portanto, estes são os painéis adicionais que estão por baixo do estacionamento autorizado para dizerem, olha, temos que estacionar com esta. Ok? Neste caso é o estacionamento perpendicular. Este aqui é o estacionamento em espinha. Depois aqui nós podemos estacionar desde que o nosso veículo fique com as duas rodas do lado direito em cima do passeio. Nós podemos estacionar desde que o nosso veículo fique com as 4 rodas em cima do passeio. Nós podemos estacionar desde que o veículo fique com as 2 rodas de trás em cima do passeio. E naquela posição, aqui, em cima do passeio, neste posicionamento. Ok? Conforme devemos dar-nos a informação do posicionamento do nosso veículo a que podemos estacionar. Este que sai muitas vezes, normalmente é este, ok? E basicamente tem que se lembrar que este sinal é aquele da via com prioridade, certo? Temos prioridade nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos, é um sinal de cedência de passagem, certo? E este traço mais grosso significa a continuação da via com prioridade. Ou seja, se eu quiser continuar na via com prioridade, devo seguir o traço mais grosso. Mudança de direção da via com prioridade. Ou seja, indica-nos, este painel adicional indica-nos, ok, a direção da via com prioridade. Depois temos vários, ok, olha, por exemplo, o pavimento está escorregadio devido a estas condições meteorológicas, normalmente, atenção, perigos não identificados por causa da neve ou do gelo, ok, perigo de encontrarmos um limpa-neves, este que vocês muitas vezes enganam-se, ok, quando tem o de proibição e tem a setinha por baixo, e às vezes vamos ali a dar aulas na Via Norte, por exemplo, e tem uma saída, e aparece-vos o sinal de 60 com a seta em baixo, e vocês começam a reduzir a velocidade, e o instrutor pergunta, porquê é que estão a reduzir? Ah, porque está ali, não, eu não te mandei sair. Portanto, quando tem este sinal, quer dizer que este limite de velocidade é aplicado apenas e só a quem vai sair na próxima saída da via onde vocês estão a circular. Para quem segue em frente, mantém-se o limite geral existente. Por exemplo, ok? Então, tenho aqui vários, certo? Oh, por exemplo, este. Nós podemos estacionar condicionado ao pagamento da taxa. Ou seja, temos que pagar, é um local pago. Ok? Estão a perceber mais ou menos isto? Portanto, estes são os principais, são os que normalmente vos saem. Ok? Muito bem. Para terminarmos então, e já falta mesmo pouco, temos os sinais turístico-culturais. Portanto, não se esqueçam, terminamos os de indicação. Portanto, esta classe que vamos dar, turístico-cultural, não pertence aos de indicação. Ok? É uma classe por si só. Ok? E, como vocês estão a ver, vão ter uma característica comum que são estes castanhos, que vocês veem por aí, de interesse. Ok? Portanto, são sinais que destacam regiões, ok? Pelos seus patrimónios paisagísticos, ok? Motivos de revelação cultural, por exemplo, a situação de Fátima, museus, a situação de igrejas, etc. Depois esta situação dos rios, aquela informação, Rio Douro, Rio Tejo, ok? Lagoas, ok? Tudo isso, ok? Pronto. Portanto, temos este de região, temos o de animação cultural, temos o de património, temos um que sai muitas vezes, seja lagoa, seja rio, seja ribeira, é de património natural, portanto, surgiu da natureza.
Portanto, tudo que seja de relevo natural chama-se património natural. Pode ser de rio, pode ser ribeira, pode ser lagoa. Ok? Depois, os que dizem circuito são de circuito. Tem a setinha, direção de circuito. Ok? E depois vai haver uns que vai dizer rota. Ok? Nada de sobrenatural, digamos. Ok? O único que não é castanho e também é turístico-cultural é deste. Que é o que nos indica os interesses de uma determinada região. Ok? Ou seja, o que é que nós podemos encontrar no Concelho de Baião? As serras do Marão e da Bolboreira, uma zona vinícola, tem monumentos megalíticos, artesanato, turismo rural. Ok? Portanto, é só isto. Está? Cansados? Não é fácil aturar, pois não? Não é nada fácil aturar, pois não? Aturem que é para o vosso bem. Ora bem, segunda palavra-chave número 49, 49. Segunda palavra-chave número 49, 49. Ok? Se não tiverem dúvidas, bom descanso. Até quinta-feira. Ok? E juízo. Certo? Se tiverem alguma dúvida, eu ainda fico aqui mais 5 minutos. Ok? Cumprimentos a todos. Boa tarde.